Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigman aqui para mais um vídeo artigo no nosso quadro Estudando com o Professor Tigman. Vem para o canal do Professor Tigman, vem estudar comigo. Hoje o assunto é exercícios aquáticos e ganho de força muscular. Será mesmo que eu consigo ganhar força muscular fazendo exercício dentro da água, lá na hidroginástica? Será que essa estratégia é eficaz? Vem comigo que eu vou te responder essa questão e vai ser agora com uma meta-análise muito interessante que tu tenho certeza vai gostar. Vem comigo. Olha só, vou trazer a minha tela aqui para ti. Essa meta-análise aqui, ela foi feita pelo grupo lá da URGS, no grupo onde eu fiz minha formação de mestrado e doutorado. Um grande abraço aos meus colegas, olha o Rodrigo Delevate, professor Cru, a galera que inclusive já esteve nas minhas lives aí, se quiser acompanhar, vai lá no YouTube, falando de diabetes, falando de exercício aquático e muita outra coisa, tá bom? Então, uma meta-análise publicada em 2022 nessa importante revista, Journal of Strength, e ela traz o quê? A gente sabe que a força muscular ela é fundamental para a autonomia, para o desempenho esportivo, para a saúde, para o bem-estar. Hoje não se discute mais isso, tanto jovens como os idosos têm que fazer treinamento de força, têm que qualificar a sua capacidade muscular. E os exercícios aquáticos, a gente sabe que eles são seguros e eficazes, né? Agora, até que ponto eles funcionam para a melhora da força? Normalmente, os exercícios aquáticos, né, aqui pensando mais na hidroginástica, eles têm um foco mais na capacidade cardiorrespiratória, melhorar o VO2 máximo e outras qualidades relacionadas à resistência. Mas será que a força muscular isso também acontece? Então a gente tem vários estudos isolados, inclusive a gente já publicou um artigo aqui sobre o assunto, que precisam ser explorados um pouco mais, pensando principalmente numa meta-análise. Meta-análise essa publicada em 2022, bastante recente. Então, assim, além disso, a água tem características diferentes, né? A sua resistência, o fluxo da água, né? A velocidade que eu imponho dentro da água é diferente, usar ou não usar dispositivos, a temperatura da água, enfim, nós temos várias características que tornam o meio ambiente um pouco diferente do ambiente terrestre. Então, a meta-análise aqui tem como objetivo encontrar sobre as respostas da força muscular em programas específicos dentro da água, tanto em jovens como em idosos, ok? Uma revisão sistemática, então, usando ensaios clínicos randomizados, com 4 semanas ou mais, todos eles com avaliação da força, essa avaliação da força de forma dinâmica, isométrica, isocinética, várias estratégias, né? Usando públicos jovens e públicos também mais idosos, na sua maioria sujeitos inativos ou pouco treinados. Vamos lá, então? Importante entender que quando a gente fala em dispositivos, né, são aqueles que a gente usa para aumentar a resistência dentro da água, né? São o aquafins, que são aquelas nadadeiras que você usa nas mãos e nos pés, ou halteres que flutuam, ou botas de resistência, enfim, nós temos vários equipamentos que foram utilizados nesses diferentes estudos, né? Onde a ideia é aumentar a área frontal e com isso gerando maior arrasto, e, consequentemente, aumentando a necessidade de força para fazer esse movimento, né? Até que ponto isso funciona? Em 20 dos 27 estudos foram utilizadas essas estratégias. Então, a grande maioria dos estudos usou um ou outro equipamento para a sua análise. Bem, antes de nós ir para os resultados, não esquece, se inscreve no canal, compartilha, comenta. Gente, quando você me ajuda ali, ó, dá o joinha, o YouTube se encarrega de distribuir isso para mais gente, sinal que a coisa está indo no caminho certo. Então, você que está me acompanhando, eu sei que está assistindo, está gostando, não quer se incomodar, mas vai lá, me ajuda, dá uma forcinha. E só para saber, para quem está assistindo aqui, provavelmente gosta do assunto, olha lá. Treinamento de força na água, protocolos, já foram feitos alguma coisa parecida. Treinamento de força para nadadores. E eu quero te lembrar, hein? Domingo de noite eu tenho live no meu canal. Essa live que passou aqui, que está gravadinha lá para tu assistir, também está no Spotify, com o cardiologista Guilherme. Foi uma live especial de boa. Olha, eu vou dizer assim, ó, para quem trabalha com prescrição de exercício, tem que entender um pouco mais a saúde do coração para poder dar segurança aos seus clientes. Tá bom? Vem comigo, vamos continuar. Resultados, gente boa. Olha só, aqui o fluxograma dos artigos, né? A busca, onde a gente chega no final com 27 para revisão, né? Em torno de 1.000 indivíduos utilizados, e nós chegamos na meta-análise apenas com 10 estudos.
É importante observar que houve uma grande variabilidade, né, das metodologias utilizadas e muitos estudos com alguns problemas metodológicos, fazendo com que o risco de viés, o risco de interpretação, a qualidade do estudo, dos estudos, não fosse tão boas assim. Então a gente tem ali alguns riscos que podem, inclusive, comprometer a nossa interpretação mais pontual. Isso falando de cada um dos estudos originais e não necessariamente, né, não falando desta meta-análise. Gente, força de preensão manual. Aqui nós temos o nosso gráfico de meta-análise, né? Onde você tem um grupo controle de um lado e o exercício do outro, mostrando que nós tivemos 3 estudos. Observem que 2 estudos, os mais robustos, estão em favor da água, o outro está no meio, ou seja, não deu diferença. E na média nós temos o nosso diamante aqui, que mostra que houve um incremento significativo na ordem de 2,56 quilos em favor a quem fez o exercício na água. Ou seja, houve melhora na força. Então aqui tem um resumo, né, do que eu acabei de falar para vocês. Importante observar ainda que na análise complementar, você observou que quem usou os dispositivos aquáticos teve um efeito significativo, enquanto que quem não usou não teve, nesse tipo de avaliação, em torno de 10% de ganho de força. Quando nós olhamos o torque isométrico da extensão de joelho, 6 estudos foram utilizados, incrementos de 10%, houve ganhos, né? Tanto com como sem dispositivos foram eficazes, e mostrando que jovens com mais alta velocidade, os ganhos foram mais robustos, né? Já em idosos com velocidade progressiva, esse efeito não ficou tão claro assim, ok? Torque isocinético a 60 graus por segundo, observe nosso diamante sobre a linha, ou seja, os ganhos não foram significativos, né? Não, apesar de ter um ganho de 4,8 aqui, 4% não foi significativo ao final do estudo. O torque isométrico na flexão de joelho, outro grupo muscular, houve um incremento significativo nos 3 estudos, na ordem de 8%, né? Mas com os jovens, normalmente uma melhora maior, né? Em idosos, essa diferença não foi constatada. A força máxima da flexão de cotovelo avaliada por teste de 1 RM, também houve um incremento significativo nos 2 estudos, de 11%, incremento pequeno, mas significativo. E quando a gente compara exercícios na água e na terra, né, que também foi um braço do estudo, que é complementar, encontra-se que não houve diferença. Ou seja, quem treinou na água, quem treinou na terra, tanto no hand grip como na flexão de cotovelos, tiveram incrementos semelhantes, que é interessante saber isso. Ok? Além disso, outros desfechos que não foram analisados na meta-análise, mas que apareceram nos estudos, né? Melhoras significativas em testes de repetições, como flexão de braço, apoio, agachamento abdominal, potência no solo, 13% de incremento nos saltos, né? Interessante. Testes não de 1 RM, mas de 3 ou 10 RMs, também com incrementos interessantes. Então, resultados bastante diversificados. Você já pode ver que a metodologia foi bastante diversificada. Então, de forma geral, a gente pode ver que, sim, os exercícios aquáticos, a hidroginástica dentro da água promove ganhos de força em várias manifestações. Na apreensão manual, na isometria, na flexão de cotovelo, sendo que na avaliação isocinética, nesta velocidade, os ganhos não foram significativos. Então, esses ganhos são modestos, na ordem de 10%, né? E lembrando que a grande parte dos estudos aqui foi realizado com idosos e sujeitos inativos, né? Então, isso é importante se diga. Além disso, acho que é aqui que nós temos que observar a utilização de dispositivos e treinamentos em alta velocidade potencializaram esse ganho. Então, você tem maiores ganhos quando você usa ou o dispositivo, diferente, independente do modelo, ou você usa altas velocidades, ou quem sabe uma combinação dos dois. E também os efeitos dos ganhos de força na água foram semelhantes aos estudos em treinamento no solo. Então, de forma prática, trazendo uma aplicação bem prática para ti, olha só. O treinamento na água é recomendado para idosos iniciantes pelo baixo impacto e segurança articular. Ele é fundamental para isso, né? Utilizar dispositivos de resistência pode otimizar a carga e, consequentemente, o ganho de força. Da mesma forma, altas velocidades de execução é fundamental para que se ganhe força. Não adianta você botar o palmar e fazer muito devagar, não adianta você fazer o exercício em velocidades lentas, sem nenhuma técnica, porque a velocidade e a resistência são fundamentais nesses ganhos.
Desta forma, o treinamento aquático é uma alternativa, né, para quem prefere estar dentro do meio aquático, quem se sente mais confortável, quem tem suas limitações articulares, excesso de peso, né, pode ajudar nos ganhos de força. E, obviamente, que você vai ter programas específicos que precisam ser adaptados, mas sempre lembrando, né? Aqui nós estamos falando de ganhos um pouco mais modestos, mas certamente são ganhos que já garantem uma boa qualidade de vida e que possam melhorar o dia a dia dessas pessoas, ok? Gente, e falando em água, deixa eu aproveitar, deixa aqui, próxima live do nosso canal, treinamento físico no meio aquático, não podia ser outra temática, né? Com a minha querida professora, a doutora Mayra Shannon, né? Proprietária da Academia Corpo e Água, faz um trabalho excelente lá. E nós vamos falar sobre prescrição de exercícios dentro da água. Então, vem comigo que o papo vai ser legal. Transmissão ao vivo lá no YouTube, se quiser vir ao vivo para contribuir, para perguntar, para saber o que está acontecendo. Se não está sabendo, fica gravadinho para te assistir quando for para ti com mais tempo, tá bom? Olha lá, gente, vamos lá então? Não esquece, hein? Te inscreve no canal, vem comigo e nós estamos juntos nessa parada. Valeu!